Right there. There it is. Olá, como estão? Hoje temos um programa fantástico. Sabem o que são psicoses? Pois bem, é sobre isso que vamos falar hoje. Connosco temos Eva, a quem agradeço desde já pela enorme coragem e que é uma doente psicótica. Rita, a sua irmã, e o Dr. Silva, que é um psicólogo e especialista em doenças do foro mental. Mas antes de começar o programa é preciso saber o que são exatamente as psicoses. Dr. Silva, por favor. Com certeza, as psicoses são mais ou menos aquilo a que normalmente chamamos de demência. É difícil definir o que é porque o termo abrange muitos tipos diferentes de reações desordenadas. Contudo, há uma característica de todas as psicoses, que é o contacto do psicótico com a realidade é deficiente. E o que causa as psicoses? Existe algum estímulo que faça desencadear uma psicose? Depende do tipo de psicose. As suas causas podem ser muitas, desde fatores ambientais, bioquímicos. Depois também podem ser psicoses devido a doença, a lesão, a drogas, a substâncias químicas e até devido ao envelhecimento. Voltamos já. Olá, já estamos de volta. Hoje estamos a falar sobre psicoses, a forma mais extrema de comportamento psicológico. Uma das nossas convidadas de hoje é Eva e ela sofre de esquizofrenia hebefrénica. Uma palavra difícil, não? Eva, como se sente? Bem, Quero agradecer do fundo do coração por estar aqui hoje. Não consigo imaginar o quão difícil é para si. Mas conte-nos, como é viver com esta doença? é difícil, é muito difícil, mas agora com a medicação é um bocado mais fácil. Tento viver um dia de cada vez. Doutor, a Eva sofre, como já disse, de esquizofrenia hebefrénica, um dos tipos de psicose. Mas o que é isso? Bem, a esquizofrenia é o problema mais grave da psicose. É uma reação psicótica que normalmente começa entre a puberdade e os 45 anos. É marcada por perturbações no contacto do paciente com a realidade e o seu comportamento intelectual e afetivo. O esquizofrénico isola-se e mostra atitudes desapropriadas normalmente, e comportamento verbal excêntrico, alucinações e delírios. O tipo hebefrénico é um dos 4 tipos de esquizofrenia. Os doentes que sofrem deste tipo experimentam delírios, na maior parte das vezes em relação ao corpo. Têm delírios de que, por exemplo, têm areia no coração. Eva, você ouviu o doutor. Como foi consigo? Foi como o doutor disse. Havia alturas em que me queria suicidar porque sentia formigas dentro de mim e morderem-me toda. Fiquei 2, 3 dias sem me levantar nem para ir à casa de banho porque as dores eram imensas. Às vezes, nos dias menos bons, ela imagina que tem água nos pulmões e que se está a afogar. E entra em pânico porque pensa que tem o cérebro a derreter. Sim, é verdade, mas os meus medicamentos ajudam muito e os meus médicos têm sido uma grande ajuda também. E quando começou a ter estes sintomas? Quando era pequenina, dizia que via fadas, mas à medida que fui crescendo, todos me diziam que não existiam. Aos 13, 14 anos, voltei a ver fadas, mas desta vez não contei a ninguém. Não queria que as fadas ficassem magoadas, por ouvir as pessoas dizerem que não existiam. Depois só pensava nelas e em viver no vilibante delas, e ficava calamitola, porque não podia ir para vilibante delas. Não conseguia, nunca consegui. Calamitola? Sim, um dos sintomas da esquizofrenia hebefrénica é a invenção de novas palavras. Calamitola quer dizer triste e vilibante quer dizer terra. Imagino que tenha sido muito difícil para si e para toda a sua família. Sim, foi muito. Mas o pior foi ver a minha irmã a caminhar para o abismo sem a poder agarrar. Mas é como ela disse, um dia de cada vez. E às vezes temos dias bons como temos dias maus. E outras vezes, apesar dos medicamentos, não conseguimos evitar que alguns pensamentos saiam assim. Voltamos já. Olá, já estamos de volta. Rita, queria falar um pouco mais contigo também para perceber o lado da família e o lado da Eva, porque você contacta muito com ela, não é verdade? É como disse, às vezes é difícil, mas com calma conseguimos fazer as coisas. E por vezes há altos e baixos.
Mas quando a Eva tem uma fase má, ela fica no hospital muito bom e tem que agradecer aos médicos pelo excelente trabalho que têm feito. A Eva caminhou um longo caminho para chegar onde está e sabemos que não há cura, mas com os medicamentos e a ajuda dos médicos, a Eva tem conseguido levar uma vida minimamente normal. Sim, normal. E o que pensou quando isto começou? Olha, sinceramente não me preocupei muito. Pensava que apenas ela teria alguns problemas pessoais ou alguma depressão. E qual foi o momento em que percebeu que ela precisava mesmo de ajuda profissional? Os nossos pais morreram há 6 anos e foram cremados, mas só apenas um ano depois conseguimos lançar as cinzas. Na manhã seguinte encontrei-a inconsciente. Quando finalmente acordou, ela disse-me que não devia ter ido comigo lançar as cinzas porque tinham entrado para os seus pulmões e sistema respiratório e que agora os nossos pais estavam a sufocá-la e não conseguia respirar porque tinham-lhe fechado os pulmões para que ela morresse. Isto foi como um soco na barriga e eu percebi nesta altura que não se tratava de apenas problemas emocionais ou de uma simples depressão. Deve ter sido mesmo muito difícil. Voltamos já. Olá outra vez. Doutor, diga-nos, para além das alucinações que Eva sofreu, quais são os outros sintomas da esquizofrenia befrénica? Os sintomas principais da hebefrenia, para além das alucinações de que já falámos, são o pensamento desorganizado, a estupidez, o riso desapropriado, ideias estranhas e desordenadas e os neologismos, a invenção de novas palavras. E tratamentos? É muito importante que o tratamento comece o mais depressa possível. Às vezes não se pode tratar em casa porque o paciente simplesmente não aceita ser medicado. Muitas vezes não aceitam sequer que estão doentes, pois não? Sim, isso acontece muitas vezes, mas continuando, o tratamento é sempre medicamentoso, se bem que a psicoterapia pode ser muito importante para a recuperação completa dos doentes. É também preciso dizer que nem sempre o primeiro tratamento produz melhorias. Caso isso aconteça, é necessário que seja mudado. Voltamos já. Olá mais uma vez. Hoje estamos a falar de psicoses. E temos aqui a Eva, a quem foi diagnosticada esquizofrenia befrénica, e a Rita, a sua irmã, para nos deixarem os seus testemunhos. Temos também o Dr. Silva, que já conhecem de outros programas, e que é especialista nestes casos. Doutor, antes de irmos para o intervalo, falou-nos de sintomas e tratamentos. Que conselhos quer deixar para as famílias que estão a ver e lidam com esta doença diariamente? Paciência e compreensão. É importante tranquilizar o doente e explicar-lhe que as sensações que experimenta não são reais, mas geralmente dizer isto não adianta em nada, porque se ele soubesse que o que está a ouvir e a sentir e a ver não é real, então ele não seria realmente psicótico. Mais alguma coisa? Sim, mesmo que o doente se sinta bem, não se pode interromper mesmo a medicação. É também preciso que as pessoas saibam que uma psicose pode ser benigna e rapidamente tratável, ou então pode ser prolongada, difícil de tratar, ter fases de depressões e trocas de medicamentos. Finalmente, para os pais de jovens doentes, especialmente os que têm entre 14 e 24 anos, fica um aviso. O tratamento não pode nem deve esperar. Obrigado, doutor. Queria também agradecer às minhas outras convidadas. Muito obrigado. Obrigado também a vocês por assistirem. Até amanhã! Right there. There it is.